Então, Vitor, achei belíssima essa partida com o Brant, cara. Foi uma partida excelente. Muito boa mesmo, assim. Vocês jogaram uma coisa fina, né? Cheia de sutileza. É claro que no xadrez vencer não é tudo, né? Apesar de que muitas vezes a vitória oscila de mãos, né? Um lado tá ganho, depois é o outro lado, né? Mas mesmo assim foi uma partida boa. Então, vamos lá. Você de brancas, né? Repara que o Brant é uma pessoa criativa também. Ele é um jogador intermediário, né? Mas tem uma criatividade muito boa, né? Beleza, seu esqueminha aqui com D3, D5. Aqui você tem que prestar atenção numa coisa, né? Você jogou torre B1. Só que se eu tô de pretas aqui, cara, o que eu vou fazer? Provavelmente eu vou jogar isso aqui, né? Você vai ter que tomar, certo? Eu vou jogar isso aqui. Provavelmente você vai tomar, né? Lógico, você não vai tomar dama. Então, o que resulta dessa posição, olhando por alto? Olhando para ela, cara, você tem aqui uma estrutura de peões ruins, né? Tudo bem que você tem aqui, por compensação, as casas pretas ala do rei, né? Mas só que aí eu troco a dama e mesmo que essas casas continuem débeis, né? Eu faço essa debilidade cair bastante, certo? Por exemplo, eu podia jogar isso aqui agora, ó, certo? E se você joga isso, eu posso jogar isso, ó. As casas já não são tão débeis assim, né? Tudo bem que eu vou gastar um tempo aqui, tenho debilidade, eu vou gastar tempo para conseguir me livrar dessa posição, vou ter que, né, jogar com muita precisão, com muita cautela, vou ficar passivo por um tempo, certo? As brancas aqui vão ficar com um jogo bem dinâmico, né? Até posso jogar isso, uma outra continuação. Aí você vem aqui, aí eu jogo aqui, certo? Então sim, mas assim, eu vou ter uma dificuldadezinha talvez para liberar minhas peças, certo? Mas eu acredito que quando liberar, né, eu vou ficar com um jogo bom aqui, eu jogando de pretas, certo? Aqui o desafio dessa posição é o que? As brancas tentarem usar as colunas que ela tem, as torres já posicionadas, o par de bispos, né, para tentar criar algum contra-jogo aqui. E o desafio da preta qual que é? Usar essa boa estrutura, mas liberar as peças de forma a não permitir o contra-jogo do adversário. Então essa vai ser a temática da partida. Essa daqui poderia ser uma posição chave, né? Outra posição chave, quando troca a dama, por exemplo, né? Quer dizer, isso aí é meio estranho, porque o cara que está de preta, ele vai ter que analisar isso a partir daqui. Ele vai ter que analisar essa posição a partir daqui, né? Prever esses lances aqui, certo? A tomada e o equilíbrio dinâmico do jogo, como que vai ficar, como que deve ficar cada peça, qual que é o plano, né? Eu muitas vezes quando eu estou na abertura, eu imagino assim, eu penso em cada peça minha separadamente e pergunto assim, poxa, onde essa peça vai ficar, né? Qual que seria a melhor casa para ela, certo? Então uma pergunta que você tem que responder aqui aonde que esse bispo vai entrar. Porque se você joga o B6, né, você tem um problema que, vamos supor, o adversário vai jogar isso aqui, certo? E aí você vai estar tomando isso aqui na cara também, olha lá. Então essa casa aí provavelmente tem que pensar nisso tudo. Se é uma casa boa ou não para o bispo para se desenvolver, certo? Tem que pensar nos tempos certos. Aí cada posição é uma posição diferente da outra, né? Mas o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é o seguinte: evita de ficar
jogando assim, mesmo a gente que gosta de jogar essa abertura, eu também gosto, né? Mas evita de ficar jogando esses lances aí pré-preparados, assim, igual miojo, né? Porque às vezes tem umas variações ou outra aí, sabe, que dá problema, né? Óbvio que a gente não tem como prestar atenção em tudo, a gente não é um computador, né, para ficar calculando cada nuance, mas quanto mais nuance você conseguir calcular, impedir o adversário de realizar e tal, melhor, né? Então, vamos voltar aqui. Ele avançou, você vem o cavalo aqui pro corner, né? A torre está ocupando a casa B1 para fazer aquela manobra lá que eu te falei. Então ele impede o cavalo de ir para C5, você joga um B4, quer dizer, está fazendo aquilo que a gente disse que a branca geralmente faz na inglesa, joga na ala da dama. Aqui podia ter jogado no C5, tranquilamente aqui um C5 era interessante. Por que C5 é interessante aqui? Pelo seguinte, se ele tomar é óbvio que é ridículo, você vai ter uma casa de apoio aqui, seu cavalo vai morar aqui para sempre, né? Esse peão atrasado dele, não precisa nem perguntar isso. Se ele não toma, você fica aqui pressionando isso aqui. Você pode até pensar em tomar e hora ou outra abrir essa coluna aqui, colocar a torre aqui em C, né? Pressionar o peão, né? Até pensar uma hora em jogar talvez o C4 também, o B5. Então, e se ele fizer isso aqui, o que você faz? Você volta, certo? Por que você volta? Porque você está ameaçando aqui jogar o A4, certo? Você está ameaçando jogar o A4 e questionar toda a estratégia aqui do preto. Claro que ele pode jogar isso aqui. Isso aí dá meio que uma complicada na partida por causa de quê? Porque daqui a pouco ele está ameaçando jogar aqui, né? Mas você não tem que temer, porque você está jogando pela lado da dama mesmo, o centro está fechado, certo? Então, claro que se você jogar o A3 aqui, ele vai jogar o A4 e vai fechar a posição. Então aqui talvez você devesse jogar assim, né? E deixar ele tomar, não tem problema. Ele vai tomar onde? Ele vai tomar aqui. Se ele tomar aqui, você pode tomar lá, né? Ele vai tomar aqui. E você pode pensar em jogar aqui, por exemplo, que é uma jogada muito forte, né? Observa o seguinte, quando ele jogar isso aqui, se ele tomar aqui, você está entrando aqui, ameaçando tomar aqui e entrar lá embaixo, né? Ameaçando, e aí esse aqui também daqui a pouco fica mais ou menos ruim, né? Enfim, você está com um contra-jogo aqui na ala da dama, certo? Se ele toma esse... Se ele toma esse daqui primeiro, né? Você pode optar aí por tomar de dama ou por tomar de cavalo também, certo? De qualquer forma você tem contra-jogo ali, né? Pode também aqui, se você não quiser evitar essas complicações todas, você pode jogar... dama pra cá também, né? Que se ele joga esse, você toma, né? Ele pode jogar esse daqui, tomando. Mas aí você tem uma porção de lance aqui que são lances bons para fazer. Inclusive esse aqui é um deles, né? Bispo G5, ou bispo F4, ou bispo D2 mesmo, né? E aí você questiona a estratégia todinha do seu adversário, porque querendo ou não, quando ele jogar, né, essa torre vai entrar aqui. E aí lá está caindo. Eu acredito que aqui, se os peões da ala da dama todos forem trocados, o branco tem uma vantagem, porque ele tem as peças mais ativas, certo? Consegue aqui interagir melhor, atacar esse peão aqui, né? Então... Mas tudo bem, não precisa jogar o C5 exatamente agora, né? Você pode fazer isso que você fez, ó. Coloca o dama C2 primeiro, dá uma posicionada nas peças, né? H6 para impedir o bispo de chegar lá em G5.
É esse torre 1 aqui que eu achei estranho, viu? Porque eu entendi assim qual foi sua ideia, né? Mas aqui você tá perdendo muito tempo, cara. Olha só, né? Você podia simplesmente jogar isso aqui, olha. A torre tá aqui em E1, né? Você jogou a torre pra cá. Você podia, por exemplo, ter movido o cavalo pra cá, não sei, né? Ou mesmo C5 agora, era interessante. Aquele C5 daquela hora, né? Era interessante. Que agora a dama já está aqui na coluna, certo? Mas ou então também você jogar talvez um bispo D2, né? Ou mesmo um cavalo para cá, igual você jogou. Que aí ele joga isso, você pode jogar esse, não tem problema. Veja bem, qual que é a sua ideia aqui? Sua ideia aqui é jogar também na ala do rei, certo? Ou até antes disso, melhor ainda, ó, lembrando aqui, ó, você joga aqui, tá vendo? Ele vai jogar isso aqui, você joga aqui. E aí, ó, suas peças estão apontando para a ala do rei também, certo? Você não está passivo aqui na ala do rei. Se ele jogar esse aqui, inclusive você pode jogar esse, né? Porque se ele toma isso daqui, não tem problema, uma vez que seu cavalo está indo para B2 e depois para D3. Não tem problema nenhum, né? É só uma visão mais dinâmica do jogo, né? Você tentar prever o que seu adversário pode fazer aí de mais forte. No caso aqui dessa posição é fazer o ataque teórico aqui da ala da Índia do rei. Nessa posição é quase uma Índia do rei, se você pensar de outra maneira. Então, você jogou isso, ó. Isso aqui perde muito tempo. Tá vendo como que perde tempo? Ó. E aqui é o seguinte. Ele jogou F5 aqui, certo? Então, o que, que eu acho com esse F5, cara? Assim, voltando a falar de novo, né? Por que, que é legal a gente estudar? Porque as posições são meio parecidas. Olha essa daqui. Vocês não jogaram uma Índia do rei, mas praticamente virou uma Índia do rei. Por quê? Olha essa estrutura pro preto. Quantas dezenas de partidas não tem agora, né? Que se fosse a vez do preto, por exemplo. Ele jogaria aqui um F4, né, e deixaria o centro fechado, sua ala do rei encalacrada, manobraria com os cavalos, ó, cavalo F6, né, dama D7, H5, G4, certo? E aí sacrificaria quantas peças fosse preciso para dar mate. Tem um monte de partida assim, né? Então, o que é legal aqui? Legal aqui você não deixar ele jogar esse F4 aqui. Eu estava analisando ontem, talvez o melhor seja jogar aqui, certo? Não tem problema você jogar lá, porque seu cavalo ele vai para D1 e para F2 uma hora e aqui ele já consegue controlar o D4. Por exemplo, cavalo toma. Olha só que interessante. Esse aqui parece que é bom, né? Bispo vigia aqui. Mas ó, tem esse sacrifício aqui que é promissor, cara. Porque independente do que você joga aqui, ele vai comer e você não tem muito o que fazer, ó. Se você joga isso aqui, o que ele vai fazer? Olha só. Tá ameaçando o mate, cara. E não tem, praticamente não tem como evitar esse mate. Tá vendo? Então tem que tomar cuidado com essas coisas. Viu que bonito aqui o sacrifício do peão? Tá vendo que interessante? Então tem que tomar muito cuidado com essas jogadas automáticas. O que seria mais interessante de fazer aqui então? Como ele não está te ameaçando nada, traz o cavalo. Olha lá, traz o cavalo, ele não está te ameaçando nada, só trazendo mais uma peça para defesa, né? Graças a Deus deu uma vida para esse seu cavalo lá, que estava no abandonado lá, né, pastando. E o xadrez é assim, Vitor, às vezes a gente tem posições que a gente tem que fazer muitas jogadas sutis, assim, jogadas seletivas, né? Não necessariamente jogadas contundentes, certo? Jogadas de manobra, um posicional e tal, uma estratégia, né? Tem que ser realista, tem que ver o que a posição permite também, né? Sempre levando em consideração os golpes táticos. Mas aqui é isso, os GMs eles fazem muito isso, eles fazem jogadas sutis assim de preparação, entendeu? Eles não estão o tempo todo botando para quebrar igual um computador, mate para um lado, mate para o outro, sabe?
Então é uma jogada sutil, uma jogada calma, né, de reposicionamento das peças. Porque aqui, aí sim, né? Se ele resolve jogar aqui C5, ou qualquer outro lance que ele faz, né? Ou até mesmo o cavalo K, né? Vamos supor o cavalo K, né? O que você faz? Você joga esse aqui primeiro, certo? E agora sim você já está ameaçando proteger a posição bem, né? Daqui a pouco vai ter isso daqui que você estava querendo, o cavalo G3, porque se ele tomar o sacrifício você já entra aqui de cavalo, ou entra aqui de cavalo antes também, né? Que é mais interessante ainda, que depois o outro cavalo vem para cá ameaçando dele, certo? Você tem que assim, você não parou o seu jogo na ala da dama, o seu jogo está aqui quietinho. Quem tem iniciativa a longo prazo na ala da dama é você, não é ele não, certo? Então você tem que tomar cuidado às vezes, né? Com isso daí, para o jogo lá um pouco, não se preocupa, dá atenção, defende, que defender é importantíssimo, né? Tem jogadores igual eu tava falando, igual o Petrocian, né? Igual alguns jogadores mais antigos assim, que são meio passivo entre aspas, né? Eles jogam muito no erro do adversário. Eles não são tão forçados igual o Kasparov, que vai só no cálculo, na agressividade, né? Eles não, eles vão mais na manha, vão mais no erro do adversário, provocando o erro, aproveitando os erros, né? Explorando a posição. Então assim, é a personalidade de cada um, certo? Então defender é uma coisa importante pra caramba também. Qual que é o primeiro passo de você fazer uma boa defesa? É você olhar para a posição e falar assim, poxa, preciso defender. Esse é o primeiro passo, certo? Porque sem essa consciência você não vai conseguir perceber que você precisa entrar no esquema defensivo, né? Você vai jogar de qualquer jeito lá e vai acabar tomando mate aqui igual a gente viu, certo? Então esse é o primeiro passo. A preta está forte na ala do rei, porque principalmente ela tem espaço, né? Então a gente tem que impedir isso aí. Ficou um buracão aqui, ó, ridículo, né? Por isso que eu achei interessante a tomada do peão aqui, ó, para fazer ficar esse buraco aqui, certo? E a partir daí jogar o resto da partida toda, não tem problema nenhum. Esse C5 aqui, por exemplo, ó, você toma rindo, entendeu? Toma rindo porque isso aqui é uma debilidade, cara. Olha lá. Você aqui pro final vai ser explorado. Seu cavalo já entra aqui ameaçando lá, entendeu? Não tem conversa, sabe? Tem que ficar esperto nessas coisas de debilidade, porque agora parece que não é nada, mas pro final da partida vai fazer falta, né? Igual uma vez eu joguei um ping com o Gilberto Milos em 98, quando eu era uma promessa, né? Isso há muito tempo. O Gilberto Milos me tomou um peão na abertura que eu sacrifiquei, olhou pra minha cara e falou assim: vai fazer falta. Por incrível que pareça, o ordinário foi, trocou as peças tudo e coroou um peão, cara. E realmente ele estava certo, fez falta aquele peão, né? Então é isso aí, prestar atenção nas debilidades. Aí, uh, isso, não deixar o cara jogar o F4 aqui, né? Que depois vem aquela avalanche de peão toda aqui, manobrando as peças e tudo, certo? Então ele não aproveitou para jogar o F4. Ele deixou você tomar lá de novo, você também não quis tomar, agora ele tomou, certo? Aqui será que não é interessante tomar isso aí de peão, cara, para deixar uma casa livre aqui pro cavalo, não sei, pro bispo? Você ficou com medo do ataque dele do lado de cá? Talvez interessante isso aqui, é um lance candidato, né? Aqui só tem dois, né? Óbvio. Tomar aqui, você ficou com medo do que? Dele jogar aqui, cara? Não sei se precisa ter medo disso não. Os cavalos dele não estão tão fortes assim, né? Mas ficou meio estranho mesmo, tem razão. Ficou meio... Essa cadeia aí de peão ficou meio estranha. É melhor às vezes deixar a cadeia mais sólida, fazer o que você fez, né? Fazer aquilo que você fez, tomar com de cá. Que agora ele joga lá, duplicou, o cavalo sai, quer dizer, o cavalo já tem uma casa lá para explorar. Protegido ou não, é uma casa de apoio. E de qualquer forma você vai jogar esse torre F1 mesmo. Agora o C5. Muito bom. Aqui eu pensei até em jogar assim pra ele, não sei.
se seria interessante. É uma ideia, porque querendo ou não, aqui você pode, ó, seu peão continua bloqueando aqui a entrada do cavalo, né? E você pode pensar em fazer um plano de trazer a torre para cá, né? E mais cedo ou mais tarde jogar o A5 aqui, obrigando ele a definir a posição das peças dele, certo? Joga a dama para cá, traz outro cavalo, deixa trocar, enfim, o bispo dele está aqui dominando, né? Então essa é uma estratégia possível, essa de trocar avançar o peão e deixar jogar assim, né? Parece que é estranho, porque fica atrasado esse daqui, mas na verdade você vai jogar a torre pra cá e vai ter o plano de avançar esse aqui. Então não é tão estranho assim. Aí você jogou cá, ele tirou o rei, né? Ele tirou o rei. Agora você comeu. Ele comeu o cavalo C4. Até que enfim esse cavalo entrou aqui, bicho. Muito bom. Você realizou uma parte boa da estratégia, né? Que é o que os livros de estratégia modernos falam. Eles falam que você não tem que ter um plano assim para a partida inteira, que isso seria até ridículo. Mas você tem que ter microplanos, né? E esse foi um microplano que você realizou bem. Consegui aí, ó, fazer até sua superioridade de material aqui de peão passado aqui, na lado da dama, né? Valeu a pena, porque ele não tem nada. Você conseguiu bloquear o ataque dele, né? Do flanco rei. Então, porque xadrez tem essa coisa, às vezes parece que o cara tem muita coisa e não tem nada. E tem posição que parece que o cara não tem nada e o cara consegue arranjar uma tática linda, um artifício lindo, sabe? Então, quanto mais alto o nível do jogador, mais recurso ele tem. Aqui parece que é bonito aqui as peças do preto aglomerado aqui, os 5, 6 peças aqui, ó. Né? Nossa, vou te arrombar, mas não tem nada aqui. Suas peças estão controlando tudo e ainda estão atacando o lado de cá. Né? Outra posição com F4 aqui era muito mais perigosa, porque seu rei ficava restringido. Você ficava numa lata de sardinha aqui, não tinha nem como manobrar as torres, nem duplicar, nem nada. Então, ele defende com a dama, né? Esse lance aqui eu achei ele estranho, certo? Você joga o A5 aqui. Eu não sei se você chegou a cogitar o B5. Não sei se você chegou a analisar isso, mas é interessante porque é um lance candidato, olha só. B5, certo? Ué, se ele toma, você tá cagando, né? Você toma de negócio, de torre, né? Tá ameaçando duplicar a torre aqui, já tá ameaçando comer aqui, né? Você tem esse peão passado seu, certo? Então, assim, inquestionável sua superioridade aqui. E se ele avança, esse camarada aqui, né? Se ele avançar, você pode jogar aqui. E aí não importa o que ele faça. Não importa o que ele faça. Aliás, isso aqui ele nem pode fazer, que ele está dando peça, né? Mas se ele avançar e você jogar isso, olha só. Seu bispo que não estava fazendo muita coisa, só estava defendendo, agora já está aqui. Já está aqui e já está apoiando o avanço do peão. Olha o seu cavalo lindo morando aqui, cara. Tá vendo? Você pode preparar isso aqui, você tem um peão passadíssimo aqui, certo? Então ele tem que tomar cuidado com isso. Daqui a pouco o bispo entra aqui também, ó, para comer o de cá, né? Enfim, uma vantagem bem sólida. Então esse B5 aqui realmente é um lance que merece atenção. É estranho essa dama ficar aqui na cara do peão, né? No raio-x aqui, ó. Joga esse, joga esse. Aliás, não, ele não faz isso agora, né? Ele volta o cavalo. Você joga lá e ele volta, certo? Aí você faz um lance que é um lance realmente assim, lance de grande mestre, que é esse aqui, né? O lance, pô, o melhor lance da posição, realmente, não tem outro lance melhor, porque esse lance aqui é um lance que tira o bispo da cadeia de peão, o bispo que é um pedaço de pau, né, morto. E aí o que acontece? Você está ameaçando simplesmente esse carinha aqui e tirar a defesa toda do peão. Olha o que ele tem que fazer. Ele é forçado a jogar isso. Tudo bem que agora ele conseguiu bloquear o seu cavalo de novo, né? Seu cavalo aqui vai morar aqui, vai ficar um cavalo, um pedaço de pau de novo.
Aí você é obrigado a jogar aqui, ele come e você entra aqui. Bem, cavalos na cesta são interessantes, porque geralmente eles têm um ponto de apoio avançado, né? Ponto de apoio mais avançado que tem na cesta, né? Que ele consegue, se fosse aqui assim, ó, perto do rei seria melhor ainda, né? Mas assim, aqui também ele é interessante, pode tentar aqui ajudar esse peão a avançar, né? Não é muito útil sozinho, ele precisa das outras peças, né? Eu vou mostrar por quê. Então aqui o que seu adversário faz? Ele joga calma aí que eu acho que eu tenho que voltar muitos lances aqui. A5, A5, vamos ver aqui. Cavalo D7. Assim. Ah tá, você tomou lá primeiro, é verdade, né? Você tomou lá primeiro, não sei, não precisava também não, mas tudo bem, tomou. É bom que essa torre fica aqui no lado da dama, dele não tá fazendo nada, né? Você tem razão mesmo. Melhor. Ameaçou o cavalo. B5, come, dama D8. Tá. Aqui você jogou a dama pra A2, cara. Eu acho que aqui você tá meio que especulando um pouco. Seria interessante você dar uma parada aqui, dar uma pensada no que fazer, né? Eu entendi sua ideia, né? Sua ideia foi boa. Mas talvez a torre pra lá, não? Torre A1. Talvez a torre pra lá fosse mais interessante. É porque se tá com a torre pra lá, ele não pode nem tirar o cavalo pra defender o seu avanço. Você joga a torre pra cá, né, ameaçando avançar aqui. Se ele come, se avança de novo, ele vai jogar esse cavalo para onde? Se esse cavalo sai, o que é que acontece? Se esse cavalo sai, você simplesmente come esse peão aqui, né? E esse cavalo nem tem casa boa para ir, né? Então talvez ele pudesse jogar aqui, né? Mas eu acho que não seria bom. Aliás, desculpa. Vamos com a torre aqui. Ó, não seria bom por quê? Por causa disso. O peão toma. Você não vai tomar aquele cara de dama e trocar a dama não, que você perde peão, né? Ele consegue bloquear. Você vai fazer o que? Você vai tomar isso aqui de dama, certo? E depois você vai manobrar pra cá, né? Ele deve tentar ir de sacanear, jogar um dama aqui, né? Mas daqui a pouco a dama tá caindo de qualquer jeito. Ele não pode dar mole. Joga lá, você joga cá, né? Ele não tá ameaçando nada aqui. Se bem que aqui ele tem cheque tomando o bispo, né? Mas você avança o peão, ó, você já tá coroando, certo? Ele tem cheque aqui. Você vem pra cá e... enfim, né? Tem que calcular essas linhas todas. Mas eu acho que em suma eu acho que ele não tá bem não, cara. Aqui você consegue coroar esse peão aqui uma hora, né? Então ele tem que jogar de maneira mais humilde. Vou dar uma pausa aqui e fechar o vídeo rapidinho.